Boa noite a todos e todas, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus abrande nossos corações. É com grande alegria que a TV União Espírita de Barreiras vem promovendo a divulgação do entendimento da vida sob a luz da doutrina espírita, aqui pelo canal do YouTube. A União Espírita de Barreiras ela é composta pelas casas e os grupos espíritas e lares daqui da cidade. Temos as casas espíritas Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, Amor e Luz, e temos também os grupos espíritas Joana de Ângeles, Lar de Emmanuel e também o Lar Espírita André Luiz. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui, no nosso canal. E nós também estamos no Instagram, que é o @uebarreiras. Siga-nos, compartilhe, lá vocês podem acompanhar toda a programação da TV Web. E também pedimos, que se sintam convidados a se inscreverem no nosso canal, a divulgarem o nosso canal, para que as mensagens do Mestre Jesus possam chegar em mais pessoas. Hoje nós estamos muito felizes aqui na cidade de Barreiras, estamos com muitas chuvas, Isso é muito bom, que nós agradeçamos ao Mestre Jesus por mais essa bênção. E nós também estaremos com o nosso irmão Max Lânio, que vem lá de Brasília. O Max, ele vai trazer uma excelente palestra sobre as mulheres do Evangelho e as lições de Jesus. Eu fui buscar uma mensagem inicial para que nós possamos, inclusive, fazer uma referência, inclusive à palestra do Max, às mulheres. E eu encontrei no livro Caminhos de Volta, que é um livro do nosso irmão Chico Xavier, com diversos espíritos, em que, por coincidência, tem uma mensagem do nosso irmão espiritual, Emmanuel. E ele intitulou essa mensagem de Especialmente à Mulher. Aí ele traz a seguinte mensagem: o homem e a mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida, e ambos análogas características de imortalidade, os mesmos atribuídos ao Espírito eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida. Com ela, a repetição do berço nos prodígios do renascimento. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará a época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que embala nos vínculos de sua própria renovação. Por muito poderosos hajam sido os conquistadores da terra no passado e no presente, e por muitos cultos, os filósofos que traçam as diretrizes da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu a necessidade das entranhas femininas para que se lhes gerasse a existência. E ainda agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir nos processos da reencarnação, procurando nova nidação dos recursos genéticos a favor da gestação e proveta criadora, nenhum sistema de sublimação espiritual pode substituir a assistência humana, materna, no trabalho do renascimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização, conduzindo-a para a integração com Deus. Se te encontras na experiência feminina ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem relativamente à cultura
e a inteligência, com a mesma segurança de competência. Mas, para a demonstração disso, não busques os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Recorda que podes ombrear por todos eles em matéria de trabalho e habitação e habilitação, entendimento e responsabilidade. Mas é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Assim seja. Nesse momento, eu convido a todos para que possam entrar em sintonia de paz com o Mestre Jesus, para que possamos receber o nosso palestrante Max. Nesse momento, eu convido o Max para, né, adentrar a nossa sala virtual. Boa noite, Max. Boa noite, Antônio. Boa noite, amigas e amigos que nos veem agora. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença, Max. O Max ele é expositor da doutrina espírita, também é diretor de estudos do Centro Espírita Caminho da Luz, o SECAL, Lago Oeste, Distrito Federal. Também é monitor de ESDE, de mediunidade, do EAD, de Evangelho Rede Vivo na Federação Espírita Brasileira, FEB. Também é expositor espírita para pais da evangelização infantil e juvenil na CESB. Então, é com muita alegria, Marcos, que nós te recebemos aqui na TV Web, né? Em nome da União Espírita de Barreiras, já agradeço a sua disponibilidade de, mais uma vez, contribuir com esse lindo trabalho, que é o trabalho de divulgar a doutrina espírita por meio, né? Por meios digitais, porque eles ficam registrados para a eternidade. E, Marcos, esse tema ele é muito instigante, né? Porque foram várias as mulheres que nos deram lições de amor e de fé no Evangelho do Cristo, né? E outras, né, diligentemente também contribuíram, inclusive, para a propagação do Evangelho, inclusive nos primórdios, né? Ali no cristianismo nascente, né? E então fico muito feliz por estar com você aqui hoje nessa live, né, para falar dessas pessoas tão especiais que são as mulheres em todos os aspectos de nossa vida. E para que nós possamos depois, Max, entrar no trabalho, na sua palestra, eu vou convidar a todos, né, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. E aí eu convido, né, todos os irmãos e as irmãs que possam, né, desligar de seus pensamentos, seus problemas, preocupações diárias e concentrar sua atenção nas vibrações de luz do Mestre Jesus, elevando seu pensamento ao alto, rogando auxílio e instruções de nossos amigos e benfeitores espirituais. Pedimos também a Cristo Jesus nos dar força e determinação na nossa missão diária, evitando fraquejar diante das dificuldades, que quando bem experienciada, elas nos fortalecem, elas nos engrandecem, elas nos deixam mais depurados diante do Cristo. Pedimos também a Maria Santíssima inspirar todas as mulheres do nosso país e do mundo, dando-lhes sabedoria e muito amor diante das vicissitudes da vida. Que a senhora seja o exemplo e modelo para todas essas mulheres aguerridas. Deus Pai, rogamos a permissão para a direção diária de nossos anjos protetores, levando-nos à compreensão e à prática do Evangelho Salvador, hoje e sempre. Assim seja. Então, agora eu passo a palavra ao nosso amigo Max Lânio, para que ele projete aí a sua luz sobre todos os nossos amigos que acompanham a palestra. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade, amigas e amigos. Uma gratidão por estar aqui para que possamos conversar sobre tema tão relevante que é falar deste Evangelho de Jesus
agora na figura das mulheres. Nós queremos, então, buscar um trabalho em que nós possamos não esgotar o assunto, é claro, não é possível fazer isso, mas ter pelo menos um primeiro contato sobre essa realidade. Nós temos aqui simbolizado nesta imagem a figura da máxima mulher deste evangelho, que é Maria, quando pede a Jesus para que transforme a água em vinho naquela núpcias. Mas existem algumas personagens no evangelho, algumas conhecidas, como dissemos, a própria Maria, ou mesmo a mulher samaritana, que no poço de Jacó travou um diálogo inesquecível com Jesus, aquela mulher em condição tão difícil, apanhada em adultério, que tem um contato inesquecível com Jesus, e tantas outras, como Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e como diz o evangelista Lucas, muitas outras que o serviam com seus bens, mulheres que estavam ali, às vezes anônimas, às vezes nos bastidores, amparando a obra de Jesus. Temos a mulher equivocada, a mulher hemorroísa, a viúva de Naim, a mulher cirofenícia, Maria, aquela mãe de João Marcos, né, que vai ser o nosso Marcos do Evangelho, e tantas outras Marias, como veremos, né? Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, diz-nos Atos, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aqui um exemplo, né, registrado em Atos, de uma mulher anonimamente contribuindo com as obras. Mas temos a Ruth, esposa de Zacarias, a viúva de Naim, Trifena e Trifosa, Pérside, Júnias, Pérside novamente, Eunice e Lloyd, Dâmaris, Evódia, Sintique, Ninfa, Áfia, Cláudia, tem uma mãe de um paralítico também representativa, Lídia, enfim, nomes que normalmente nós não prestamos atenção quando estudamos os evangelhos. Quem é que vai se lembrar de Áfia, né? Se nós formos buscar lá nas cartas de Paulo, temos a figura desta pessoa trabalhando em favor do evangelho. Como diz o próprio Paulo em Romanos, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia. Ou ainda, em Romanos, continua ele, saudai a Prisca ou Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo de Jesus, tão bem descrito por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Saudai a Maria, mais uma Maria anônima, que muito trabalhou por vós, nós não sabemos quem é essa Maria. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos com eles, que com eles estão. Então vejam que são vários nomes, ora uns são claríssimos, ora outros são anônimos, são citados de forma indireta, mas não importa, tem muito mais ação feminina no Evangelho do que rapidamente alguém que o estude pode concluir. Nós vamos encontrar alguns nomes que não vão ser dirigidos diretamente no Evangelho, mas que aparecerão na obra de nosso querido Emmanuel, como, por exemplo, Abigail, aquela que perece e faz com que Paulo se transforme na busca da sua justificação ou justiça, encontrar Jesus no caminho e mudar toda a sua vida. Vamos encontrar tantos nomes que aparecem em, vamos dizer assim, em reservado, como Ana, a escrava, e Lívia, a mulher de nosso querido Emmanuel, que aparece no livro há 2000 anos. Enfim, se nós formos extrair, são muitas e muitas as personalidades que compõem esse grande evangelho. É óbvio que à época, numa sociedade patriarcal, os homens eram aqueles que conduziam as obras no sentido de se exporem, mas não deixavam as mulheres de estarem atuantes, e muito atuantes, mais do que imaginemos, nos bastidores, naquela figura sutil, naquela figura delicada que transforma vidas. Mas, amigas e amigos, há uma mulher em particular que nós hoje gostaríamos de destacar. Não que nós a preferimos em relação às outras, poderíamos escolher outras, mas o simbolismo que esta mulher,
Maria Madalena tem para nós neste Evangelho é algo incomparável. Nós vamos lembrar que esta pedra aberta atrás nesse desenho, nesta figura, lembrando que Jesus se mostrou primeiramente a essa mulher. E por que fez isso ele? Né? Muitas são as razões, o processo de se transformar, a transformação dela foi quase que instantânea, ao contrário da de Paulo, que levou alguns anos, ou de alguns outros que também não se transformaram tão rapidamente como ela. Então nós perguntamos, quem realmente foi Maria Madalena? E quando nós vamos estudar um pouquinho sobre essa personalidade do Evangelho feminina, nós vamos entrar em um conhecimento dela um pouco antes de tomar contato com Jesus. Depois, ela conhecendo Jesus, nós veremos uma outra mulher que se mostra de um pouco diferente. E por fim, logo depois que Jesus, depois da quarta aparição, vai-se definitivamente, vamos encontrar esta mulher que não aparece no Evangelho mais, mas graças à revelação que Humberto de Campos nos proporcionou no livro Boa Nova, nós pudemos conhecer. Então, queremos aqui levar avante essa sequência, conhecendo um pouco desta mulher antes que ela travasse contato com Jesus. E é Lucas, no capítulo 8, que irá nos ensinar um pouquinho sobre como aconteceu isso. Ele dizia que existia uma Maria, que era chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Então vejamos que ela tinha um processo obsessivo, além de uma vida que nós aqui classificamos naquela época como mundana. E quem é que vai nos falar um pouquinho disso? É como dissemos, é Humberto de Campos que vai nos contar no livro Boa Nova, na lição 20, que ela caminhara sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Atentemo-nos a esse momento em que Humberto de Campos chama a atenção. Condenáveis alegrias. Como assim, Max? Existem alegrias que são condenáveis? Sim. Aquelas alegrias que entronizam os prazeres da sensualidade pervertida, elas são alegrias falsas, elas são alegrias aparentes. Ela é aquele tipo de sede que se bebe e mais vontade de se beber tem. Não é a água da vida em que se dessedenta definitivamente quando se toma contato com ela. E todos aqueles que já possuem um nível evolutivo determinado, que se envolve, que se entregam a esses prazeres mundanos, aqui representado pelo vinho, essas criaturas, no fundo, têm os seus corações sequiosos. Sequiosos de amor, sequiosos de muita paz e em completo desalento. Buscam na fuga, como fazemos muitos de nós hoje, dos prazeres mundanos, um preenchimento impossível, que só se fará quando conseguirmos penetrar o nosso íntimo com as alegrias definitivas, com os júbilos que penetram e jamais saem. Nosso querido Humberto de Campos irá dizer ainda que ela era jovem e era formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, então ela teve coragem para se emancipar daquela situação. As mulheres eram vamos dizer, subcolocadas, né? Elas eram postas em situação de inferioridade. A cultura era muito dura para com elas. E mesmo assim, ela rompeu com a sua família, tinha uma família pobre, e ela conseguiu instalar-se e fazer-se prevalecer. Claro, por esse prazer que nós aqui agora já elucidamos. Pois a formosura de que ela era possuidora e a sua capacidade como espírito de alcançar as suas vontades fizeram com que ela se implantasse onde ela conseguiu se implantar. Por isso, a beleza dela escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Tínhamos vários generais romanos que se dobravam aos pés de Maria. Ela era muito bela. Não nos esqueçamos disso. A beleza de Maria, a beleza física dela, a beleza sensual era muito destacada. Mas
como disse agora atrás, estava sequiosa, estava sedenta. O espírito de Maria, apesar de satisfazer todos os desejos carnais que o dinheiro e as condições que ela possuía podiam adquirir, ainda era um espírito sequioso, faminto de amor. Como muitos de nós no mundo, perdidos na busca desenfreada das coisas do mundo, sem compreender que as coisas do mundo não saciam a fome do amor. Era esta a mulher que vivia em Magdala, próximo de Dalmanuta, depois que se atravessava o lago naquelas cidades da Decápolis, como Jesus algumas vezes também ensejou certas viagens. E esta mulher, por alguma razão, irá ouvir falar de Jesus. Mas a sua posição, o seu status não permitia de imediato que ela saísse da sua situação para buscar Jesus. Mas olha que coisa interessante. A fome de amor era tanta, a sede de paz, a sede de ter aquela intimidade preenchida era tanta que ela irá romper com isso. Veja que Paulo, nós vamos sempre comparar com Paulo, porque é outra figura emblemática ainda que o homem, que traz comparações que nós vamos mostrar a diferença do que é a mulher e o homem quando encarnados. A mulher com a sua possibilidade de ligação do terra-céu, como diz no livro Nosso Lar, a senhora Laura, numa maravilhosa aula sobre a masculinidade e a feminidade. Ela irá dizer que toda vez que você encarna como mulher, como a polaridade feminina, você tem a possibilidade de utilizar dos recursos daquilo que se chama sensibilidade, intuição, e se vincular na terra ao céu. Ao contrário, quando encarnamos na possibilidade masculina, a polaridade que nos faz ter certas características, a prevalência, não quer dizer que é só, mas a prevalência é que nós estejamos vinculados ao terra a terra. Mas ela era uma mulher sensível. E ela iria conhecer Jesus. Nós convidamos as amigas e os amigos para ler essa mensagem que o nosso querido Humberto de Campos escreveu no livro Boa Nova, lição 20. Diz Lucas que iam com ele os 12. Então ela não só o conheceu, como passou a ir com ele, como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E ele destaca, veja atenção, não colocou outras mulheres nominadas aqui, mas colocou aqui Maria, chamada Madalena. Também estavam ali, em outra situação, agora é Mateus dizendo, olhando de longe, muitas mulheres. Veja que existiam muitas mulheres que acompanhavam Jesus, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o ouvir, entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a Maria, que nós vamos chamar aquela mãe, filha de Zebedeu. Então, a primeira que ele cita também é Maria Madalena. Ainda Mateus irá dizer, e José, tomando o corpo, envolveu num pano, Jesus já tinha sido crucificado, num pano limpo de linho, depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Mas olha o detalhe que o evangelista anota. Achando-se ali Maria Madalena e outra Maria, que ele não declina o nome, sentados defronte o sepulcro. Veja que Maria, minha amiga e meu amigo, essa Maria Madalena, ela acompanhou Jesus durante todos os momentos, inclusive ela tinha certeza absoluta que ele voltaria no terceiro dia, e ela estava ali acompanhando todos os passos, mesmo depois dele ter partido. E isto acontecerá, Mateus irá descrever, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então vejamos que ela conseguiu acompanhar todos os passos daquilo que Jesus havia dito que aconteceria. Ora, havendo, Marcos agora quem diz, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ele reforça o mesmo que Lucas tinha dito quanto aos demônios, mas deixa claro que Jesus apareceu primeiro a esta mulher.
É de novo Humberto de Campos que irá nos ajudar um pouco mais para conhecermos esta mulher depois que ela conheceu Jesus. Diz ele, Humberto, Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Ou seja, bastou ela ouvir para que ela tomasse essa admiração que ela jamais perderia pelo divino Messias. O profeta Nazareno, preste atenção nessa frase, minha amiga e meu amigo, havia plantado em sua alma novos pensamentos. Gente, preste atenção nisso. Como é que a gente muda a nossa vida? Quando novos pensamentos que provocam novos sentimentos são plantados em nós. O nosso modo de pensar muda e os nossos destinos mudam na mesma direção, porque são eles que determinam o nosso destino. Então aqui, aquela mulher, entregue às devassas do mundo, estava agora rica de novos modos de viver. Depois que lhe ouvira a palavra, diz Humberto, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Então ela já não mais se comprazia com o que fazia antes. Aquilo ficou chato, aquilo ficou completamente desinteressante. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Veja, nada daquilo preenchia ela. Quando ela encontrou aquele magnetismo da voz de Jesus, aquelas lições sublimes, tudo aquilo que era aparência, que era fuga, deixou de fazer sentido. E ao contrário de buscar isso, ela tomou uma ojeriza por isso. E ela, então, tornou-se uma mulher diferente. Tão diferente que Jesus, quando surge ao terceiro dia, como nós dissemos, irá agora João dizer, disse-lhe Jesus, Maria, ela virando-se, disse-lhe em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e dize-lhes, suba meu Pai e a vosso Pai, meu Deus e a vosso Deus. Por que Jesus surgiu a Maria em primeiro lugar? É Emmanuel que fica inculcado com isso e apresenta-nos um texto maravilhoso no livro Caminho, Verdade e Vida, da qual extraímos alguns trechos. Pergunta a ele, por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador com uma inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. O que Emmanuel está dizendo, gente? É mais fácil você romper com uma lei que era vinculada à Torá, a Moisés, do que romper com vícios que estavam instalados de forma perniciosa na intimidade daquele coração, vinculando ainda aqueles espíritos da mesma esfera de atividade que a ela se acumpliciaram, fazendo-na cada vez mais se envolver nesses vícios. Como romper isso sozinha? Sozinha. Nós temos reuniões de desobsessões, nós temos processos obsessivos que ajudam, mas essa mulher rompeu sozinha. Daí porque Emmanuel diz que ele chamou até de fazer uma violência contra si mesmo. Ela rompeu com todo um passado e foi de forma violenta, porque não foi gradativo pouco a pouco, foi de um dia para o outro. Então, gente, Madalena, como disse Emmanuel, conhecer o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, de serem arrancados, porque ela amolecera-se ao contato de entidades perversas e ela permanecia, entre aspas, morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Ela estava entorpecida pelas sensações do mundo, quando muitos de nós assim nos encontramos e vamos acordar, vamos despertar quando desencarnamos. Entretanto, no caso de Maria Madalena, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhes os passos, fiel até o fim, como vimos, nos atos de negação de si própria
e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa, que nós vamos conhecer. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro, ou a João, ou mesmo a sua mãe, ou aos seus amigos mais próximos, como, por exemplo, aquelas irmãs de Lázaro. Por que não apareceu a elas? Jesus, nesta exemplificação, ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores, independentemente do que tenham feito da sua própria vida. E o código de ouro das vidas transformadas, que foi o que aconteceu com Maria, para a glória do bem. Maria se transformou. Quando nós nos transformamos, as nossas vidas também se transformam. Mas Maria sofreu um despertamento de consciência. E o que o próprio Paulo disse mais tarde: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Ela estava morta nas sensações, e Cristo te iluminará. Foi o que aconteceu com ela. Exatamente o que aconteceu com ela. Ela despertou frente ao magnetismo poderoso da voz de Jesus. E Joana de Anjos disse que isso é um processo, gente. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo que constitui o desafio do processo da evolução. Maria estava pronta. Muitos de nós estaremos um dia para fazer o mesmo que ela. Bom, nós dissemos que iríamos ver 3 partes. Maria antes de conhecer Jesus, Maria depois de conhecer Jesus e Maria após a partida de Jesus na sua 4ª aparição. É de novo Humberto de Campos que nos diz que quando Jesus foi embora, fisicamente não aparecendo nem mesmo materializado depois da 4ª vez, Maria se sentiu solitária. Buscou os apóstolos pedindo permissão para os acompanhar, mas eles não queriam. Temiam-lhe o passado de pecadora, não acreditavam que ela não iria cair de novo. E ela compreendeu, porque lembrou-se do Mestre nas suas lições inovidáveis e resignou. Eles não estavam prontos para a nova Maria que ela era. Então, ela ficou humilde sozinha e resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos, como ela havia dito. Maria continuava linda, atraente, modificada por dentro, mas com aparência externa ainda irresistível. E ela não tinha recurso para viver, porque ela vivia de que antes? Do seu próprio bem, chamado corpo físico, dos prazeres. E ela trabalhou para a própria manutenção, se submeteu aos mais simples e mais singelos e, às vezes, desprezíveis trabalhos. Trabalhou em Dalmanuta, trabalhou em Magdala, tocando a sua vida. E ela foi forte nas horas mais ásperas. Ela foi alegre nos sofrimentos mais escabrosos. Ela foi fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes que todos passamos. E ela passou pelos dela. Esta mulher incomparável, compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, entrar pela porta estreita. Ela compreendeu isso. Onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Então, o só é entre aspas, porque ela sabia que Jesus não a desamparara. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Eles acreditavam que Jesus estava ainda vivo e que poderiam limpá-los como muitos dos leprosos, hoje conhecidos por rancenianos, foram limpos. E Maria foi ter com eles, encontrou-os e reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações de claridade, das claridades do Evangelho. Amigas e amigos, imaginemos a situação. Senta-se ela com aquela beleza incomparável. E ao lado dela, aquela malta de pessoas deformadas, narizes faltando, orelhas, todas as partes que o mal de Hansen
vai carcomendo pouco a pouco. A deformação torna as pessoas realmente muito, muito, muito afastáveis, vamos dizer assim, do que chamamos beleza. Tínhamos um contraste naquele momento. E ela, sem se preocupar com isso, se entregou e deu a eles a coisa mais bela que uma pessoa que perdeu a esperança pode ter: as claridades do Evangelho. Porque dali em diante, todas as tardes, essa mensageira do Evangelho, a única que se propôs a ajudar esses irmãos marginalizados, reunia essa turma de seus novos amigos, passou a ser amigos dela, e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Em nenhum lugar do Evangelho que foi legado pelos evangelistas está escrito isto. Mas isso está escrito no Evangelho que se guarda com muito cuidado no mundo espiritual e foi permitido, graças ao bom Pai, que nós soubéssemos disso através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, por esse Espírito que foi incumbido por Emmanuel para nos trazer essa lição. Hoje nós conhecemos essa parte de Maria que nós não sabíamos até 1941. Abençoados somos aqueles que professamos a doutrina espírita, que temos a oportunidade de conhecer esta área tão escura da vida de uma mulher que só no momento das prazerosas situações, ou mesmo daqueles poucos momentos depois que Jesus foi conhecido por ela, é vista. Mas esta mulher não só ensinava e dava alegria, enchia de alegria, transformava tristeza, desilusão em novas promissoras movimentações de vida, nova luz. Mas a convivência, nós sabemos, o mal de Hansen, para que seja, vamos dizer, contagiado para uma pessoa para outra, é preciso que haja a intimidade, a convivência contínua em ambientes que são comuns. E em breve tempo, a epiderme dela, porque já estava morando com eles naquela localidade que era conhecida como Vale dos Leprosos, para onde ela foi com eles, porque eles foram expulsos da cidade, era assim que funcionavam os detentores do poder da cidade, enxotava esses seres como se eles fossem aquilo de mais crítico, de mais lamentável que pudesse ter uma sociedade. Eles não tinham permissão de ir até a sociedade. E ela foi com eles, mesmo sendo sã. Mas depois de muita convivência, a pele dela começava a mostrar os sinais de que ela estava contaminada. Ela compreendeu a sua nova situação. Mas olha o que aconteceu. Quando isso aconteceu, em vez de se desesperar, o que ela fez? Ela recordou a recomendação do Messias, de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se, como ele se imolou, feito um cordeiro naquela cruz infamante. E ela compreendeu que não deveria jamais se entristecer com isso. E ela, ao contrário, experimentou um grande gozo por haver levado seus companheiros uma migalha que seja de luz, de alegria, de esperança, para que eles pudessem ter novos rumos na vida. Porque desde a sua chegada, ela vinha falando desse reino, ela vinha falando da edificação da criatura íntima que todos somos. E todos que iam pouco a pouco, buscando o caminho do túmulo, iam com um sorriso e não mais com a tristeza. Aquele lábio deformado agora expressava esperança na vida futura. Guardavam ânimos nas fibras mais sensíveis de seus corações. E chegou a hora dela. Ela chegou ao momento em que sentiu que a tarefa meritória que ela tinha exercido chegara ao fim. E ela sentiu uma vontade que ela não conseguia explicar porquê, de rever antigas afeições daquele círculo pessoal que ela tinha quando estava com Jesus, que se encontrava agora em Éfeso. Tinha ido Maria para lá, tinha ido João, que ficou de cuidar de Maria, e além de outros companheiros que eram júbilos do coração dela, júbilos cristãos da vida dela. E na fortaleza de sua fé, ela abandonou o vale, mas não abandonou as pessoas.
Ela fez tudo na despedida, recebeu abraços de cada um carinhosos, as crianças que estavam sendo também portadoras da rancenias foram abraçá-la, as misérrimas oferendas que podiam eles dar a ela foram dadas. Ela tinha verdadeiros amigos, amigos que souberam que era a hora dela se separar. E abandonou as suas misérrimas choupanas. E teve, gente, conforme conta o nosso querido Humberto de Campos, uma peregrinação muito difícil, muito angustiosa. Ela viajava à noite, porque a pele já estava toda corrompida. E a de dia dormia, escondia-se nas sombras, pedia, fazia todo o processo de caridade, fazia porque as pessoas não aceitavam para trabalhar, mas conseguiu chegar lá. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades que nós nem podemos imaginar, Maria achou-se um dia às portas da cidade de Éfeso. Mas olha que coisa estranha. Houve um invencível abatimento que lhe dominava o centro de força física, e ela não conseguiu avançar, desfalecendo-se e caindo ali. Mas uma modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a em uma tenda humilde, caridosamente. E Madalena, graças a eles, pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Estava ali ao lado da mãe de Jesus, que era o desejo maior dela. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. E em dado instante, observou-se aqueles que estavam com ela, que seu peito não mais arfava. Um pouco antes, Maria ficava lembrando aquelas imagens que ela tinha tido com Jesus quando estava à beira do lago de Tiberíades, quando estava naquelas bonitas paisagens que ali estavam, árvores, pássaros, aqueles odores daquelas frutas típicas daquela região. Enfim, agora ela estava partindo para o mundo espiritual com as imagens de um passado. E por isso ela experimentava consoladora sensação de alívio, porque ela sentia sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. E olha, gente, ao contrário de Paulo, que não foi recebido por Jesus nos primeiros dias, foi quando ela, já fora do corpo físico, viu Jesus aproximar-se. Mais belo do que nunca, seu olhar tinha um reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível, conta-nos o querido Humberto. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E diante dessa frase, nós entendemos quando Jesus disse para ela, quando enxugava os seus pés com seus próprios cabelos: perdoado-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Minha amiga e meu amigo, porta estreita. Será que nós já passamos a nossa porta estreita? Será que nós estamos na condição de Maria, com o nosso dever cumprido? É para as nossas reflexões. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado a você, Max, pela profundidade, né, dos seus ensinamentos, das suas reflexões, e o reflexo disso, né, que o nosso chat nem apareceu perguntas, né, isso demonstra o quanto que você foi claro, o quanto que você foi didático, em trazer as mulheres do Evangelho, né, como você trouxe, a Bíblia tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus e que fizeram muita diferença no seu tempo, né, inclusive essas mulheres destacaram, como você mencionou, no mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todos para cumprir os seus propósitos. Isso é muito importante, né, Max? Eu até tinha feito aqui um esboço para te perguntar, mas você já deixou tudo tão claro que agora o que eu fazer aqui vai atrapalhar a sua bela palestra, né? Eu só vou verificar aqui no chat, eu acho que nós não temos, né, André? Nós não temos nenhuma pergunta específica, apenas temos, né,
comentários, como o irmão Jorge, né, como o André já colocou, e outros, né, outros irmãos e outras irmãs que fizeram os cumprimentos para nós, né? E aí você traz, né, Max, essas mulheres que às vezes nós não temos, como a própria Áfia, né, como você mencionou, a Priscila, né, que era a esposa do Áquila, que foi muito companheiro ali do Paulo, a Maria Marcos, né, eu achei bem interessante que o quanto que a Maria Marcos ela contribuiu, né, foi amiga do Paulo de Tarso ali no cristianismo nascente, e isso é muito importante, né, para que, inclusive, a própria igreja ela se estabelecesse, né? E a gente também lembra a mãe e a avó do próprio Timóteo, né? No livro Paulo e Estevão, o papel que elas tiveram ali inclusive no incentivo ao próprio Timóteo, né? Então tudo isso é muito importante. Como nós não temos, Max, aqui nenhum comentário, né? E como eu já mencionei, você já fez uma explanação tão perfeita que eu já vou, inclusive, agora anunciar, né, que nós estamos chegando, né, no final da nossa palestra. Eu peço desculpas, eu estou um pouco rouco hoje, né, mas é fruto de uma gripe meio recente. E, em nome da União Espírita de Barreiras, eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, o seu compromisso, né, o seu comprometimento com o Evangelho do Cristo e trazer aqui uma lição tão bela a respeito das mulheres do Evangelho. E anunciando que na próxima semana nós teremos também, né, no dia 10 de novembro, né, uma palestra com a nossa amiga, né, que vem lá de São Paulo, que é a Astrid Sayed. Ela vai trabalhar o tema virtudes e vícios. E aí eu deixo aqui o convite para todos e todas, né, e já agradeço a participação de todos vocês, o compromisso em estar acompanhando, divulgando. Peço que, se puder, passe o link da palestra para outras pessoas, para que todos possam beber dessa fonte inesgotável que é o Evangelho do Cristo. Então, Marcos, né, eu convido você nesse momento para fazer suas considerações finais e nos presentear com uma prece final. E desejo boa noite a todos e todas e até a próxima semana. Obrigado, Antônio. Então vamos todos nos aquietarmos intimamente e diante desse épico exemplo que hoje nos foi oportunizado, que é Maria de Madalena, que compreendeu na intimidade do coração as lições de Jesus, que nós também possamos compreender essas lições e sermos fiel até o fim aos seus mandamentos, aos seus ensinos, cumprindo-os sem titubeios, cumprindo-os como ele mesmo nos convidou a cumpri-los, amando-nos uns aos outros como ele nos amou. Por isso, Mestre Jesus, aqui nos encontramos a te rogar as forças que venham a nos faltar, para que não deixemos ensejar em nossos corações o teu evangelho em forma definitiva, de tal modo, Senhor, que por onde formos, por onde passarmos, possamos legar através de nossos passos, como se fôssemos um perfume do teu evangelho, um perfume de amor, que por onde passarmos possa causar o bem àqueles que conosco transitam a mesma jornada. Ajuda-nos, Senhor, a espalhar o teu evangelho como este perfume por todas as localidades em que possamos estar, e que sejamos, cada um de nós, o exemplo firme e verdadeiro do teu evangelho de luz e de amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.